Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar sobre as profecias do venerável Bartolomeu Holshauser. Ele foi um sacerdote que viveu na Alemanha no século XVII e se dedicou de uma forma muito meritória à salvação das almas, fundando inclusive uma congregação. E era uma pessoa totalmente empenhada no sentido de restaurar a Igreja Católica diante dos ataques dos protestantes. Então, hoje nós vamos comentar aqui a respeito dessas suas profecias, especialmente sobre aquilo que nós estamos vivendo nesses nossos tempos. Que nós vamos identificar aqui muito bem que nós estamos vivendo justamente o quinto período da Igreja e já muito próximos de fazer a transição para a sexta idade da Igreja. Então, de fato, são muito interessantes essas profecias que nos dão aqui uma interpretação dessa passagem do Apocalipse e que mostra que Deus vai enviar um castigo para punir os pecados da revolução contra a Igreja e a civilização cristã. Depois haverá uma restauração que vai ser liderada por um grande monarca e um Papa Santo, que dará início a um longo período de paz. E depois, somente após esse período, virá a decadência final, que será a grande apostasia final com o juízo e o fim do mundo. Então, isso aqui é algo importante porque muitas pessoas pensam que nós já estamos nos aproximando do fim do mundo, quando na verdade nós estamos num período de grande tribulação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Então, ali ele diz que nesse período da grande tribulação, nós estaremos numa situação muito grave, muito difícil, de muitos sofrimentos, que nunca aconteceu desde o início do mundo e nunca acontecerá depois. Então, mesmo depois, quando houver outras grandes calamidades no mundo mais para o fim, nada se compara a essa grande tribulação, que é o período que nós estamos vivendo. Entretanto, ele vai falar de cada uma das idades da Igreja, dizendo justamente que a primeira idade é a idade apostólica, que começa com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e dura até as primeiras perseguições ali contra os apóstolos. Depois, a segunda é a era da perseguição com os mártires, que durou de Nero até Constantino, quando a Igreja foi definitivamente assimilada pelo Império Romano. Depois, a terceira idade é a Iluminação, que vai de Constantino até Carlos Magno. Então, uma idade muito gloriosa, quando nós vemos muitos missionários, monges, bispos, que são grandes luzes da cristandade e que vão converter aqueles povos pagãos, e toda a Europa vai aos poucos se tornar uma grande civilização cristã, que nós podemos também chamar de cristandade. Depois desta era de iluminação, vem a quarta era, que é a gloriosa Idade Média, quando a Igreja e a sociedade vão dar muitos frutos e todas as pessoas vão viver ali segundo os fundamentos e os princípios do catolicismo. Então, essa quarta idade termina em Lutero, no começo do século XVI, com o advento do protestantismo. Então, nós vemos um novo tempo se abrindo e um grande conflito, uma grande contradição, justamente no ataque da sociedade cristã e principalmente da autoridade máxima dessa sociedade, que é justamente a autoridade do Papa. Então, a base do protestantismo é justamente o ataque que é feito a partir dali à autoridade do Sumo Pontífice. Então, nós podemos dizer que já havia
uma contestação desse poder do Papa desde um século antes do protestantismo, mas isso se configurou de uma forma mais intensa nessa crise da revolta de Lutero e de outros que vieram depois dele, como Calvino, por exemplo, que foram instalando, aos poucos, reinos protestantes em oposição aos reinos católicos. Então, esse é o começo dessa quinta era, que nós podemos identificar ali nessa passagem do Apocalipse como a quinta igreja. Então, quer dizer que cada igreja representa uma fase. E veja que aqui no Apocalipse nós encontramos essa passagem que diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Aqui a primeira passagem importante, quando nós identificamos isso, que justamente a igreja de Sardes é essa igreja que vai aos poucos recebendo a influência do protestantismo e vai se tornando cada vez mais adaptada para essa realidade humana. Então por isso que diz aqui, és considerado vivo, mas estás morto. Porque a vida da igreja, de fato, não pode ser outra senão a vida do próprio Deus. Então, quando diz que a igreja de Sardes está na morte, nós identificamos justamente essa lógica protestante que entrou ali. Então, aos poucos, o protestantismo tomou conta de tudo. Mesmo com o esforço que a igreja fez no Concílio de Trento para reagir a essa influência protestante, isso foi inexorável, porque o poder temporal e as sociedades secretas atuaram de uma forma muito ostensiva para que a mentalidade das pessoas se adaptasse a esse conceito protestante de que a igreja não começa do alto, como a gente costuma explicar. O catolicismo é uma coisa que vem do alto, é uma revelação divina. Quer dizer que a gente obedece, a gente recebe a religião de uma autoridade superior a nós. Mas o protestantismo não. A igreja vem de baixo. Então a igreja somos cada um de nós, as pessoas que interpretam, as pessoas que vão fazendo ali. E isso deu origem ao que a gente conhece hoje sobre essa igreja sinodal. A igreja sinodal é exatamente a consumação desse movimento de apostasia e de instalação de uma igreja segundo uma lógica totalmente protestante. Não é uma autoridade que dá ali o magistério ou que coloca para nós uma coisa que é diferente da nossa lógica, da nossa razão humana, da nossa prudência humana. Mas é uma obediência que vem do alto. Então essa quinta idade é justamente um tempo de grande tribulação para a igreja. Um tempo de grande sofrimento, nós podemos observar isso desde o século XVI, e nós chegamos no auge dessa tribulação. Por isso que continua dizendo o Apocalipse: sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então quer dizer que aqui nós estamos falando uma linguagem mística e essa mensagem é dirigida ao anjo da igreja de Sardes. Então o anjo significa o bispo que comanda aquela igreja ali. Então normalmente numa interpretação literal, nós vemos que São João está dando uma mensagem para cada um dos bispos que estão naquelas 7 igrejas da Ásia Menor que tinham influência dele. Então, a princípio seria isso. Mas, nessa interpretação mística, que vai além dessa interpretação literal, nós vemos que, de fato, nós identificamos cada uma dessas igrejas como uma das fases da Igreja Católica até o fim do mundo. Então, o resto é justamente aquele corpo místico que sobra da igreja no tempo de hoje. Porque, como diz a mensagem de La Salette, a igreja foi eclipsada. Foi eclipsada por quem? Por uma outra igreja protestante que entrou na frente da igreja católica.
Mas resta aquele pouco, né, aquela porção daquele pequeno rebanho que permanece na verdadeira fé. Então, aqui é como se o anjo, ou seja, a autoridade dessa igreja de Sardes, que são as verdadeiras autoridades legítimas que restam sobre a terra, que elas possam então concentrar o seu esforço em guardar esse resto. Ou seja, manter aquelas pessoas que ainda têm a fé. Depois diz também: lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderás. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o mereceram. O vencedor será assim revestido de vestes brancas, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então isso quer dizer que essa mensagem, nesse tempo que nós estamos vivendo, está relacionada com a perseverança dessas pessoas que permanecem na verdadeira fé e que não se contaminam. Então veja ali que interessante, não é no sentido de se contaminar com o mundo, que isso aí já seria algo muito importante, mas não se contaminar com a heresia do nosso tempo. Então até estava vendo outro dia também um livro muito interessante que coloca um prefácio explicando a doutrina de São Pio X, e São Pio X diz que a heresia do nosso tempo é o kantismo. Então é importante a gente perceber isso também, porque o protestantismo ele tem 3 etapas, ou seja, 3 andares que podem se resumir nessas 3 maneiras de se apresentar. O primeiro andar, que é o andar mais básico, é o protestantismo popular, nós podemos dizer assim. Esse protestantismo popular é um protestantismo devocional. É um protestantismo que leva as pessoas a buscar curas, milagres e uma religião fácil, uma religião que atenda às necessidades do momento. Então essas pessoas utilizam ali a Bíblia e dão para essas pessoas uma religião atraente. Uma religião que tem música, que tem cantos, uma coisa bem carismática, bem atraente nos sentidos e ao mesmo tempo que dê uma solução para os problemas imediatos. Então, acima desse protestantismo popular, nós temos um protestantismo moralista, que é um protestantismo ético, que vai dominar também o pensamento, as universidades, etc. Então, é isso que nós chamamos do kantismo. Porque Kant era um protestante alemão que percebeu que não era simplesmente uma questão de religião, mas que nós deveríamos encontrar uma fórmula para resumir o motivo da nossa busca espiritual. Então, ao invés de Kant identificar o transcendental, que é Deus, que é a glória de Deus, ou que é esse Deus que está além e acima do ser humano, Kant foi descobrir a lógica da religião no próprio homem. É por isso que a gente chama também o kantismo de imanentismo, porque está dentro do homem, a religião estaria dentro do homem. Então, o homem tem necessidade da religião, segundo Kant, porque ele precisa de valores morais para manter uma sociedade organizada e bem estruturada, porque senão as coisas são impossíveis de serem regradas e organizadas. Então você veja que a sociedade moderna, ela entrou nessa lógica. Por isso que as pessoas não fazem questão de cultuar a Deus, não fazem questão de ir à missa, não fazem questão de ter realmente essa devoção, esse amor a Deus, mas eles fazem questão de dizer, olha, mas tem que manter a família, tem que manter alguns valores, alguns padrões, porque senão a gente perde tudo, perde as referências. Então essa direita focada hoje em dia nessa lógica aí de um mundo mais perfeito e mais civilizado é totalmente kantista.
E por isso que nós temos que tomar cuidado com esses movimentos conservadores modernos, que eles estão impregnados desse sentimento, eles não têm o verdadeiro catolicismo. Então você veja, por exemplo, a Opus Dei é um movimento kantista, que se apresenta como católico. E todo o Vaticano II vai entrar também nessa lógica, porque Kant é o grande mestre dos doutores do Vaticano II. E acima desse segundo andar tem ainda um terceiro andar. E esse terceiro andar é o próprio judaísmo, porque o protestantismo tem que levar para o judaísmo. E o judaísmo não é só um código ético, mas o judaísmo é também uma lógica de uma raça, de uma nação. Então tudo se foca no poder de Israel e na glória de Israel. Quando eu falo Israel, aqui eu estou falando do falso Israel, que é o judaísmo moderno, o judaísmo criado por esses elementos ali que se dizem sucessores dos antigos judeus e que, na verdade, são pessoas que utilizam essa interpretação literal da Bíblia para dominar o mundo. Então, quando a pessoa passa do protestantismo popular, ela cai na classe média alta, por exemplo, que está ali no kantismo, e depois ela pode entrar também, através dessa iluminação, vamos dizer assim, no sentido luciferiano, nesse protestantismo mais alto, que é o protestantismo de Israel. E é o que está acontecendo muitas vezes com essas igrejas aí mais elitizadas que existem no Brasil e em outros lugares do mundo também. Então essa análise é importante por quê? Porque nós percebemos que a igreja de Sardes é a igreja assolada pelo protestantismo. E isso o venerável Bartolomeu Holshausen escreveu também numa outra ocasião dizendo que os cânones sagrados e os dogmas religiosos são obscurecidos por perguntas sem sentido e argumentos elaborados. Como resultado, nenhum princípio, por mais sagrado, autêntico, antigo e certo que seja, permanecerá livre de censura, crítica, falsa interpretação, modificação e delimitação pelo homem. Então, exatamente assim que age o protestantismo. Ele coloca tudo nas mãos do homem e o homem pode questionar tudo. Ele começa questionando a autoridade da igreja e querendo interpretar a Bíblia. Depois ele termina por questionar todos os princípios e até as bases morais mais autênticas e mais evidentes que existiram desde o início do mundo. Então é assim que a nossa era pensa e age, nessa mesma direção aqui que ele está explicando. E ele diz também que nesse lamentável estado da igreja, as leis divinas e humanas não têm força e não são levadas em conta. Então aqui quando se diz leis divinas e humanas, nós estamos nos referindo também às leis naturais. Então quer dizer que nem as leis divinas reveladas por Deus, nem as leis naturais são levadas em conta. As doutrinas e preceitos da igreja são desprezados. Então as pessoas consideram, por exemplo, o Vaticano atual totalmente apóstata, legítimo. Por quê? Porque eles não estão preocupados com as doutrinas e com aquilo que a igreja sempre fez. Estão preocupados simplesmente de ter aparências e de ter ali elementos que eles possam se apegar. Que na verdade isso é o protestantismo. Eles se apegam em sentimentos e em estruturas, ao invés de se apegar na verdade e naquilo que é revelado por Deus. A disciplina eclesiástica não observada pelos sacerdotes, nem a ordem política mantida pelo povo. Cada um, como as feras do campo, acredita no que quer e faz o que quer. Então é exatamente isso que é o resultado final dessa era protestante. Cada um acredita no que quer. Ah não, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua verdade e cada um faz o que quer. Não tem limite. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Você pode ver, nem no paganismo a coisa funcionou dessa forma. E hoje em dia é assim, porque falta autoridade. Então mesmo quando a pessoa chega à conclusão do sede vacantismo, fala assim, não, de fato a sede de Pedro está vacante, nós não temos um Papa legítimo, a pessoa não se endireita. Porque ela acha que ela pode, a partir dali também, fazer o que ela quer. Ah não, então já que não tem um Papa, eu agora sou autoridade, eu que vou mandar, eu que vou fazer do meu jeito, ao invés dela procurar pelo menos
os critérios que a igreja usou no passado para agir, para poder julgar as coisas, para poder ter um pensamento. Não. A pessoa acha que aqui tudo é novo e nós temos que fazer o que a gente quer. Então esse é o mal do nosso tempo. E quanto mais se aproxima o castigo, mais se intensifica essa tendência de individualismo. Nós não temos mais aquele corpo, aquela unidade. Não, é individualismo. Em todos os termos, em todos os setores da sociedade e da igreja. Entretanto, diz ainda a profecia, esses servos fiéis, unidos pelos laços mais fortes, protegerão o celibato, permanecendo puros em meio a esse tempo. Serão considerados vis aos olhos dos homens e serão desprezados e rejeitados pelo mundo, que os ridicularizará. Mas o Salvador Jesus Cristo, em sua bondade, olhará favoravelmente para a sua paciência, diligência, constância e perseverança, e os recompensará na sexta era, apoiando seus esforços na conversão de pecadores e hereges. Então quer dizer que nós estamos exatamente nesse contexto aí. Por isso que o que caracteriza para nós hoje a nossa perseverança no verdadeiro catolicismo é a defesa dos valores católicos e principalmente do celibato. Porque o celibato é a primeira coisa que os protestantes quiseram destruir. Então você veja que isso aqui é muito importante para nós guardarmos também. E as pessoas nos ridicularizam, mas Deus está também nos dando graças e nos preservando para nós ajudarmos a restauração na sexta era. Então isso aqui é bonito, que nós estamos justamente ali nessa fase final para entrar na transição e começar a sexta era, que é justamente a era da restauração, esse longo período de paz, que nós também podemos chamar do reino do Sagrado Coração de Jesus, ou também do reino de Nossa Senhora, porque é ali que o Imaculado Coração de Maria vai triunfar, como diz a mensagem de Fátima. Então todas as profecias vão na mesma direção. Então quer dizer que a gente tem que estudar e perceber que o Apocalipse já nos ensina, na verdade, tudo aquilo que a gente precisa saber, mas essas profecias ajudam a entender, ajudam a interpretar e também nos ajudam a perceber os detalhes que normalmente nós não percebemos quando lemos o texto da Bíblia. Então veja o que diz aqui no Apocalipse. Ao anjo da igreja de Filadélfia. Então a igreja de Filadélfia é a igreja da restauração. Escreve, eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Então veja que esse é um ponto importante que caracteriza essa sexta idade da igreja, que aqui, quando nós entrarmos na igreja de Filadélfia, nós teremos as coisas bem definidas. Não vai ser essa coisa aí solta como está hoje no mundo, qualquer um faz o que quer, pensa o que quer. Não, tudo vai ser bem definido novamente. Então por isso que escreve Bartolomeu Holshauser, nessa sua profecia, dizendo: porque nesta sexta era haverá um concílio ecumênico, o maior que já ocorreu, no qual, por uma graça especial de Deus, pelo poder do monarca proclamado, e pela autoridade do Santo Pontífice, e pela unidade dos piedosíssimos príncipes, todas as heresias e o ateísmo serão proscritos e banidos da terra. Então, esse é o ponto fundamental para nós entendermos o momento que começa a glória da igreja de Filadélfia. Porque na situação que nós estamos agora, ou seja, a estrutura do Vaticano tomada por essa nova igreja protestante, como nós explicamos, a igreja sinodal, falsos papas governando ali através da heresia e do erro, e uma confusão generalizada em todas as partes do mundo. Então quer dizer que esses falsos papas correspondem aos presidentes das repúblicas, que são, na verdade, representantes desse mundo revolucionário. Porque a revolução entrou primeiro nos governos, derrubando as monarquias,
E depois a revolução entrou na igreja, derrubando o verdadeiro poder pontifical que um papa tinha, que na verdade acabou com Pio XII, e tornando a igreja mais uma igreja protestante, portanto revolucionária. E essa igreja revolucionária, mesmo que tenha alguém ali que se apresente como papa, ela não tem mais a mesma lógica da igreja católica. Quer dizer que é todo um progresso no sentido contrário da verdadeira fé. Que a igreja católica sempre progrediu, mas no sentido da revelação, no sentido da santidade. E essa agora progride no sentido contrário. Cada vez mais humana, cada vez mais revolucionária, cada vez mais anticristã. Então, como que isso vai acabar? Como que nós vamos conseguir vencer essa estrutura fortíssima que dominou o mundo? Então veja que Deus vai vir em nosso socorro e vai permitir que aconteça um grande castigo. Então esse castigo é inexorável. Então isso daí pode ser através de guerras, através de calamidades, através de coisas também espirituais que vão acontecer, que as pessoas vão ter doenças que não serão curadas, as pessoas vão também ter grandes problemas que não vão ter solução. E isso tudo está descrito no Apocalipse. São as pragas. E depois dessas pragas haverá as trevas, como nós sempre explicamos, esses 3 dias de trevas. E depois dessas trevas é que ocorrerá uma grande restauração do mundo. E a partir dessa restauração, esse monarca vai surgir. Então quem será esse monarca? Vai ser alguém que vai ter a descendência dos antigos reis e que ao mesmo tempo vai ter uma facilidade muito grande de fazer uma aliança política com aquelas pessoas que restarem. Que muitas pessoas no mundo que vão permanecer depois desses castigos vão ter o desejo de uma restauração sincera dessa sociedade cristã. Então esse monarca já vai aparecer ali com essa proposta. E vai ser uma pessoa com essa habilidade de governar e ao mesmo tempo de fazer essas alianças. Por isso que ele vai se tornar tão poderoso. E ao mesmo tempo ele vai vencer todos os seus inimigos, inclusive o Império dos Turcos. Então isso aí vai ser uma coisa impressionante. Porque ele vai ter realmente um império fortíssimo no mundo inteiro, com muitos príncipes que vão se submeter a ele para governar os reinos de forma organizada. No entanto, esse poder temporal, totalmente focado no cristianismo, vai precisar também de um poder espiritual legítimo. Então é daí que vai surgir o verdadeiro Papa católico. Então quer dizer que antes desses castigos, pelo menos nas profecias, a gente não encontra nenhuma referência de um verdadeiro Papa católico. A não ser que a gente interprete a profecia do terceiro segredo de Fátima segundo essa lógica. Então nós poderíamos dizer que, segundo essa interpretação que a gente costuma dar, aquele bispo vestido de branco seria o verdadeiro Papa recém-eleito. Então quer dizer que ele estaria eleito já num concílio realizado ali entre os bispos que forem fiéis, mas já numa situação de castigos, já numa situação de grande penúria. E, no entanto, ele será morto com muitos outros. Então quer dizer que ocorrerá ali um martírio desse primeiro verdadeiro Papa eleito e dos seus bispos que estarão junto com ele, porque a visão do terceiro segredo não fala de cardeais, mas fala de bispos. Então esses bispos, com esses sacerdotes, com esses religiosos e com esse povo que vai apoiar essa eleição deste primeiro Papa sucessor de Pio XII, vai sofrer o martírio. E esse martírio, inclusive, é com espingardas e também flechas, para mostrar que ainda vai sobrar alguma arma de fogo, mas as pessoas já vão estar usando flechas, coisas assim, porque o mundo já vai estar em colapso. Entretanto, imediatamente após a morte e o martírio desse Papa que vem ali, vai ter a eleição de um Papa que será esse pontífice, que por sua vez vai convocar junto com o grande monarca esse grande concílio. E aí, através desse grande concílio, todas as coisas vão ser restauradas
e as definições de fé estarão bem claramente definidas. Por isso que vai dizer aqui que ele vai ter a chave e ninguém vai poder fechar, e ele vai ser aquele que fecha também e ninguém poderá abrir. Então, agindo como vigário de Cristo, esse pontífice santo vai abrir e fechar, ou seja, vai deixar todas as coisas bem definidas com o poder das chaves que Cristo deu para Pedro. E isso é necessário porque nesse concílio eles vão condenar esses papas do Vaticano II, eles vão decretar a falsidade dessa igreja e, ao mesmo tempo, eles vão também organizar a igreja a partir dali. A vida religiosa, confirmar algumas canonizações, ao mesmo tempo anular outras, deixar as coisas bem definidas para que a autoridade religiosa seja novamente estabelecida na Terra. E aí nós vamos saber exatamente quem são os bispos legítimos, quem são os bispos válidos, quem são os sacerdotes que são verdadeiramente católicos, e a partir dali toda a igreja será reorganizada. Então isso aí vai ser um esplendor, porque esse concílio vai ser a restauração do catolicismo. E não diz que ele vai ser celebrado em Roma. Isso é interessante também, porque provavelmente Roma já vai ter sido destruída nessa ocasião. Então, continuando aqui o Apocalipse, diz ali, ó, conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste meu nome. Mas sabe, então, isso é Deus falando para esses restauradores que, na fraqueza, erraram, tiveram seus problemas, tiveram suas dificuldades, mas permaneceram firmes com a confissão da fé até passar esse tempo de provação. Diz ainda, eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Então essa palavra é muito bonita, porque aqui mostra também que imediatamente na ascensão do poder temporal desse grande monarca e desse grande pontífice, haverá a conversão dos judeus. E todos vão se prostrar aos pés do verdadeiro Papa e vão reconhecer que Deus ama esse Papa, que Deus ama a igreja e que Deus colocou tudo nas mãos da igreja. Então os judeus que sobreviverem depois desse castigo vão se converter e essa sinagoga de Satanás vai deixar de existir porque eles se tornarão cristãos. Porque guardaste a palavra da minha paciência, e também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus enviada por meu Deus, assim como meu nome novo. Então veja que essa igreja católica restaurada vai ser de fato essa Nova Jerusalém. Inclusive se diz ali também nessa profecia que a própria cidade de Jerusalém será um reino católico onde todas as pessoas terão acesso a todos aqueles templos e as igrejas ali serão totalmente restauradas e tudo ali será um motivo de engrandecimento da fé católica. Então quer dizer que isso é realmente um grande esplendor e nós percebemos que isso está prestes a acontecer. Então nós podemos dizer que talvez ainda restem alguns anos, não podemos saber exatamente quantos, mas já sabemos com certeza que tudo isso está muito próximo. Porque como diz o Senhor no Evangelho, quando vides a figueira e vides que ela começa a dar fruto, sabeis que o verão está próximo. Então a figueira, como nós sabemos, é Israel. E eles estão ali hoje com todo o poder, então esse é um sinal de que está próxima essa restauração através desses castigos. Então o que vai caracterizar essa idade de restauração da igreja, que é na verdade chamada aqui no Apocalipse de Igreja da Filadélfia, é a presença desse grande monarca juntamente com o Papa, ou seja, a restauração
de um legítimo poder temporal e de um legítimo poder espiritual. Então quer dizer que esse monarca vai ter uma foice na mão, e esta foice será o seu grande e forte exército, com o qual ele atravessará os reinos das nações para destruir todas as repúblicas. Imagina? Então esse grande monarca vai ter uma foice na mão, como a figura do cavaleiro do Apocalipse também. E essa foice significa o poder que Deus vai dar para ele para destruir todas as repúblicas, uma vez que todas essas repúblicas já vão estar fragilizadas pelos castigos que Deus vai enviar no mundo, e tudo isso vai ficar muito mais fácil, com a força moral também, que Deus vai permitir que esse homem tenha em nome de Deus. Porque ele vai agir exatamente em nome de Deus. Então, é importante a gente perceber que essas coisas estão não só presentes nessa profecia do venerável Holshouser, mas também em muitas outras profecias que nós podemos encontrar a partir do século XVI, do século XVII, XVIII e também no século XIX. E nós sabemos também que Deus não vai deixar a sua igreja abandonada, mas vai vir em seu socorro através dessa restauração. No entanto, a sétima idade ela termina com o advento do grande anticristo, que vai ser esse que vai enganar o mundo inteiro, e depois virá o juízo final. Então, guardemos no nosso coração todas essas coisas e peçamos a Deus que Ele nos ajude para nós podermos perseverar com paciência nessa fase difícil que nós estamos enfrentando, para que possamos também merecer a graça de estarmos presentes na restauração da igreja nesta sexta idade e podemos colaborar também, juntamente com o grande pontífice, para a restauração de todo o orbe do reino de Cristo e do reino de Nossa Senhora. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.